Seja muito bem-vindo ao novo quadro aqui do canal, que tem um nome velho, hein? Nome velho pro quadro novo. E, cara, a ideia desse quadro é a seguinte: é um quadro onde eu vou me expressar, conversar, falar aleatoriedades. Ele vai ser um quadro exclusivo para os membros do canal. Mas esse primeiro eu resolvi deixar aberto para todo mundo aqui poder assistir. E os próximos, quando tiver algum assunto que eu falo, putz, eu quero falar de alguma coisa que talvez seja relevante, eu vou deixar aqui também o vídeo público para todo mundo. Mas no geral é um quadro que vai ser exclusivo para os membros do canal. É um quadro que vou falar sobre aleatoriedades, vou falar sobre minha vida, sobre planos, colocar algumas cenas de bastidores, várias outras coisas. Então é um quadro totalmente aleatório, só pra gente trocar uma ideia. E hoje eu tinha pensado em começar isso com uma coisa que aconteceu, né? Um quase acidente que aconteceu esses dias. Felizmente não teve nada grave, ninguém saiu ferido. Mas eu tava voltando hoje, né, pra casa, e eu pensei, cara, eu acho que eu nunca fiz um vídeo, porque assim, a gente tem hoje confirmado no bando 10 membros do Chapéu de Palha. E eu consigo pegar, assim, algo da minha personalidade, tentar traçar um perfil meu, tipo, alguma coisa que eu tenho em comum com cada um deles. Então eu vou abordar aqui os 10 principais, né? No caso, tem a Vivi, que também pode ser considerada membro do bando do Chapéu de Palha, tem Yamato, que ainda não foi confirmado no bando, então eu vou pegar aqui do Luffy até o Jinbei, vou pegar esses aqui e... Assim, esse tipo de vídeo não tem roteiro, não tem nada. Eu ligo a câmera e saio falando. Então eu tô aqui com eles pra olhar e pensar algo que eu tenho semelhante a eles. Por exemplo, o Luffy. Analisando o meu perfil, a pessoa que eu sou, o que o Luffy faz, ou o que o Luffy... Qual a atitude do Luffy que eu imagino que eu tenha igual. O Luffy... Ele é uma pessoa que gosta de fazer o bem e que não gosta de injustiças, né? Quando você vê um ano que ele vê pessoas desperdiçando comida, ele ficou extremamente nervoso. E eu acho que eu tenho isso em comum com ele. Eu não gosto de injustiça e não gosto de desperdício de comida. Eu não gosto de você ver pessoas jogando comida fora enquanto tem outras passando fome. Então esse tipo de coisa assim, eu não tenho poderes para fazer nada ainda. Eu tento fazer da minha forma, mas eu não gosto desse tipo de injustiça. Então isso é algo que eu tenho em comum com o Luffy. O Zoro já é um pouco mais complicado, porque assim, o Zoro antes do time skip, ele era um cara que até brincava, ele ria, né, e tal. Depois do time skip, ele tá sempre com a cara amarrada. E eu sinto que eu tenho um pouco isso em comum com ele, né? Se você pegar meus vídeos antigos, você vai ver que eu era mais sorridente, eu brincava mais. E até na vida também, né? Se você me encontrar na rua, raramente você vai me ver com cara sorrindo. Eu vou estar sempre com a cara fechada, a cara amarrada, mais ou menos igual o Zoro. Então eu acho que isso eu tenho em comum com ele. A Nami são as laranjas. Assim como a Nami, eu gosto bastante de laranja. E da mesma forma que a relação da Nami com a laranja tem relação com a Belle Mary, né, uma questão familiar, a minha também. Tanto laranja quanto mexericas, né, tem uma relação familiar. Quando eu era mais novo, eu acredito que eu já falei dessa história aqui no canal. Um outro dia eu falo mais dela, mas aconteceu um imprevisto com meus pais, a gente teve que morar com meu bisavô e ele tinha um pé de mexerica na casa dele. Tanto é que depois que meu bisavô faleceu, o pé de mexerica nunca mais deu mexerica e depois ele foi cortado. Então, uma boa parte da minha infância, às vezes, tipo, quando era época de mexerica, a gente ficava sentado na laje ali e comendo as mexericas. Então eu lembro bastante disso. Do Usopp, o que eu tenho em comum com o Usopp é a criatividade. Apesar de não ser uma pessoa extremamente criativa, eu tenho muita criatividade para várias coisas. Então o Usopp, ele tem bastante criatividade, né, para contar as histórias dele. Eu tenho bastante criatividade. Em relação ao Sandy, o que eu tenho em comum com o Sandy, eu gosto de dar pitadinha também. De vez em quando a gente gosta de pegar um negocinho aqui. Só não gosto de cigarro, mas um charutinho, uma cigarrilha aqui eu gosto bastante também. Gosto bastante de cozinhar. Adoro cozinhar. Então acho que em relação ao Sandy eu teria a questão do cozimento das coisas. Eu gosto de cozinhar. Em relação ao Chopper, eu acho que a única coisa que eu tenho assim parecida com o Chopper é não conseguir esconder muito os sentimentos, mas a forma de reagir é diferente. O Chopper, quando ele é elogiado, ele fica todo felizinho, né? Tipo, ai, seu bobo, eu não tô feliz, tal. A minha forma de reagir é um pouco diferente. Ela vai para um lado mais agressivo. Quando algo me toca, algo me emociona, geralmente eu fico agressivo, no sentido... Até teve uma live esses dias, acho que foi ontem, anteontem, eu não vou lembrar agora, meio perdido no tempo.
que o maluco falou um negócio que eu quase chorei na live. Eu comecei a xingar o maluco, ô filha da mãe, para com essas... Sabe, é um jeito, tipo, uma brincadeira pra você força um lado como se tivesse raivoso pra ocultar o que você sente de fato. E é mais ou menos isso. No fim das contas, não dá pra ocultar nada. Então isso é algo que eu tenho bem parecido com o Chopper. Com a Nico Robin, o que eu tenho em comum com a Nico Robin? Eu gosto bastante de história, gosto bastante de ler sobre fatos históricos, gosto bastante de entender como as coisas funcionam. Eu imagino que assim como a Robin tem esse gosto pela leitura, eu também tenho. Com o Frank, Coca-Cola. Adoro uma Coca-Cola. Não deveria, mas uma coquinha, ó, geladinha, ó. Deliciosa. Fora que eu gosto de mexer nas maracutaia também. O Frank é cheio de construir as coisas doidas. Eu gosto de construir uns negócios também. Nem sempre dá certo, mas tento, né? De vez em quando o Frank não explodia as coisas quando era mais novo. Então, eu faço umas tranqueiras de vez em quando aí dá certo. O Brook, hoje em dia, ele não é mais assim. Mas quando ele entrou no bando, ele fazia de tudo pra tentar agradar as pessoas, porque durante muito tempo ele ficou sozinho, ele se sentiu sozinho, ele não teve ninguém pra quem interagir, sabe? Pra quem conversar, pra quem se expressar e tal. Então quando ele entrou no bando, ele tentou agradar todo mundo. E eu tenho um pouco disso, de ficar tentando agradar demais os outros, e às vezes acaba sendo até um pouco inconveniente. Às vezes eu falo uma coisa, ou às vezes eu deixo de falar e eu fico me sentindo mal, do tipo, pois eu devia ter falado alguma coisa, eu não devia ter ficado quieto, sabe? Então eu fico nesse dilema de sempre estar preocupado em agradar demais os outros, o que é um pouco ruim às vezes, porque eu acabo me deixando em segundo plano. Com o Jinbei, o que eu tenho em comum com o Jinbei? Fora a cara braba, de vez em quando a cara carrancuda, mas o Jinbei, ele é uma pessoa que eu sinto que ele é estrategista, né? Ele ainda não mostrou todo esse lado estrategista dentro do Chapéu de Palha. Eu adquiri isso com o tempo, não é algo que eu sempre tive, mas hoje eu considero que eu tenho bastante disso em comum com o Jinbei. E é isso, acho que essas são as características da minha personalidade que são em comum com todos os 10 membros do bando do Chapéu de Palha. Não lembro se tem mais alguma outra coisa, mas enfim, comenta embaixo aí se você tem alguma coisa que você tem em comum com o personagem. Qual dos 10 Mugiwaras você mais se identifica, né? No caso aqui, se eu fosse colocar o que eu mais me identifico hoje, eu acho que é o Sandy. Hoje o que eu mais me identificaria na questão é isso, o Sandy. Porque assim, eu tô realmente testando muita coisa em relação à cozinha e aumentou aí o número das pitadas, né? Então, temos que dar uma segurada nisso também em breve. Mas enfim, é isso. Em breve, para quem é membro do canal, vai ter mais um vlog do Ace aí, né? Não sei qual vai ser a frequência, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, sempre que tiver alguma coisinha nova vai ter vídeo. E é isso aí, meus queridos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.